Então, pessoal, olha só que coisa, chegamos finalmente nesse cenário, né? Bolsonaro está oficialmente inelegível, TSE rejeitou o recurso que foi apresentado e manteve a decisão que havia anteriormente sido tomada, né? Será que ele pode recorrer ao STF? Não faz a menor diferença, todos nós sabemos que, de fato, esse era o grande objetivo. Na verdade, era o ponto final de todo o movimento estatal que surgiu lá atrás, logo quando da eleição do Bolsonaro, algo que veio sendo arquitetado de uma forma assim muito canalha por esse pessoal do Deep State, do establishment político brasileiro aí, essa gente do STF, dos partidos de esquerda, do próprio TSE e tudo mais, né? Então Bolsonaro está inelegível aí por 8 anos por conta aqui de uma propaganda que foi feita lá durante as campanhas eleitorais e tudo mais, vai ter que pagar uma multa de 10 mil reais, ridículo, isso aqui é uma coisa patética só para tripudiar mesmo do cara, né? Vamos dar uma olhada então nessa notícia, ver o que foi argumentado pelo TSE, a gente já sabia que isso ia acontecer, ninguém está surpreso com essa história, vamos conversar então sobre essa notícia, sobre essa decisão que foi tomada aqui, e vamos ver também, tentar entender qual que é esse movimento como um todo que está sendo feito, quais foram as etapas que foram percorridas ao longo desses anos, e se isso vai continuar ainda, ou se vai se encerrar aqui com a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, na quinta-feira, dia 28, estou gravando isso dia 29, proferiu a sua decisão unanimidade, todos os ministros do TSE votaram pela manutenção da inelegibilidade do Bolsonaro por 8 anos, ou seja, ele está fora dos pleitos aí de 2024, do ano que vem, 2026 e 2028. Claro que o de 2026 é o que esse pessoal está mais interessado, mais preocupado, né? Então o pessoal aí estava analisando os embargos de declaração que a defesa do Bolsonaro colocou, porque ele havia sido condenado já pelo TSE à inelegibilidade e pagamento de multa também, e aí ele propôs esse recurso que é possível, e isso foi analisado então agora, né? Um recurso que é mais para protelar ou mudar alguma coisa, atenuar um pouco a decisão, mas não mudou nada no final das contas, né? Então, quem participou dessa sessão, que foi virtual, inclusive aqui, isso mesmo, é plenário virtual, exatamente aí. O Benedito Gonçalves, que é o cara lá do Missão Cumprida, né, você conhece ele certamente, já se tornou uma figura emblemática desse establishment político brasileiro aí. Também André Ramos Tavares, o Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, uau, quem diria que o Alexandre de Moraes votaria pela inelegibilidade do Bolsonaro, né? A Carmen Lúcia, Floriano de Azevedo Marques, o Nunes Marques, né, olha só, o próprio Nunes Marques votando pela cassação e pela inelegibilidade, né, cassação de direitos políticos aí durante 8 anos do Bolsonaro, né, e o Raul Araújo também, né. Então, segundo os ministros aí que votaram, volto a dizer, de forma unânime, Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na época da campanha eleitoral aí, né. Então, o entendimento dos senhores ministros magistrados aí foi o seguinte, né, que os crimes aí aconteceram durante reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. Você lembra disso? Inclusive, né, um evento aí que o Bolsonaro questionou a inviolabilidade das urnas eletrônicas lá, né, que não significa absolutamente nada, diga-se de passagem. Mas como eu sempre falo aqui no canal, né, as urnas eletrônicas são o sacrário da democracia brasileira, da República Brasileira. Se elas forem colocadas em xeque, a coisa mais sagrada que existe na democracia será colocada em xeque. Então todo esse sistema vai acabar colapsando junto. Eles jamais poderão aceitar qualquer tipo de questionamento. Não faz sentido questionar então, porque realmente o Estado sempre vai punir quem faça isso, inclusive o próprio Bolsonaro, diga-se de passagem. Então foi isso que causou a inelegibilidade do Bolsonaro, a pena mais pesada, né? Agora, a multa que ele recebeu lá dos 10 mil reais, isso aí foi concedido, né, foi imposta ao Bolsonaro por conta aí de uma propaganda negativa que foi impulsionada contra o Lula nas eleições de 2022 aí, e também aí porque não foi usado o título aqui, né, a expressão propaganda eleitoral nesse veículo de propaganda aí que foi divulgado durante as eleições e tudo mais, nem foi colocado o CNPJ do responsável pela publicação. Isso aqui faz parte das regras eleitorais, né, e também a coligação aí
do Bolsonaro vai pagar 30 mil reais também por multa por seu envolvimento aí no caso, né? Essa propaganda aí foi divulgada no buscador online, no Google da vida, sei lá, eles impulsionaram isso aí para aparecer mais, então, nas pesquisas aí, isso feriria, de acordo com o Benedito Gonçalves aí, o artigo, não sei quantos aí das contas, que veda a utilização do impulsionamento para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, né? Então, esses foram os argumentos apresentados para multar o Bolsonaro e tornar ele inelegível, né? É uma grande bobagem no final das contas, são argumentos furados que servem apenas para dar um verniz de legalidade, de legitimidade para algo que todo mundo já sabia que iria acontecer, porque existe um claro interesse político em deixar Bolsonaro inelegível, porque ele é o grande perigo ainda para a esquerda no Brasil, para a manutenção da esquerda no poder, principalmente na medida em que o governo Lula mostra o quão ruim ele é e quão fácil é comparar o governo anterior com o governo atual, né? Então, claro que o pessoal vai tratar de tornar o Bolsonaro inelegível, isso é esperado. Vão parar nisso? Provavelmente não. Bolsonaro ainda é muito influente, mesmo sem poder se candidatar. Então ele vai dar um tapinha nas costas de um candidato dele, vai pedir pro pessoal votar, e o pessoal vai votar nesse cara, seja o Romeu Zema, seja o Tarcísio ou qualquer outro. A própria Michele Bolsonaro já pensou, eu acho que tem muitas chances. Mas é claro que ele faria isso aí e seria bem sucedido nessa história, principalmente conforme o governo Lula vai piorando seus resultados, né? Então não acho impossível que o Bolsonaro seja preso em algum momento. Sabe-se lá por qual motivo, por joias, por sei lá, qualquer coisa, qualquer besteira aí que esse pessoal queira levantar contra ele, né? Eles estão tentando terrivelmente aí conseguir uma prisão para o Bolsonaro. Até agora só pastéis de vento foram apresentados, mas de fato eu acredito que eles vão partir para isso. Seria mais um passo nessa sua jornada para matar a direita brasileira, esse movimento que surgiu e se fortaleceu em 2018 principalmente, surgiu desde 2013 lá nas manifestações e tudo mais. 2016 tomou mais força ainda na época do impeachment da Dilma e 2018 se consolidou como uma força política majoritária no Brasil, né? Então, desde 2018 eles começaram a agir, o STF violando todas as suas prerrogativas constitucionais já naquela época para prejudicar o governo Bolsonaro, e não estou inventando isso, Gilmar Mendes falou com essas expressões, com essas palavras: nós, do STF, prejudicamos o governo Bolsonaro. Eles falaram que interferiram no poder executivo, né? Uma coisa absurda, e eles próprios assumem esse terrível engano que eles cometeram aí. Mas começaram com isso lá atrás, partiram para o tudo ou nada, tirando o Lula da cadeia e tornando ele elegível de novo, o que é um total absurdo. Passaram pano para crimes eleitorais que foram cometidos mesmo. Tem propagandas aí, materiais do Lula no YouTube, em outras mídias e tudo mais, que são claramente campanha eleitoral antecipada. Tem a questão da veiculação de propagandas lá em rádios durante a campanha eleitoral e tudo mais, um monte de coisas que foram feitas pelo outro lado e que foram varridas para debaixo do tapete, tudo para conseguir fazer então o Lula se reeleger, e conseguiram por uma margem muito pequena, né? E agora que o Lula voltou ao poder, eles começam então a se vingar, né? Colocam as garrinhas para fora para se vingar de todos aqueles que foram contra o sistema. Já destruíram Deltan Dallagnol, um cara que foi eleito com uma votação impressionante, foi destruído pelo sistema, por esse mesmo TSE aqui. Vão destruir o Sérgio Moro muito em breve, pode ter certeza disso, mesmo ele sendo aí um senador da República. Não duvido esses dois caras serem presos por conta disso. Mataram a Operação Lava Jato, soltaram os bandidos que foram colocados na cadeia aí por conta de crimes de corrupção, vão fazer o Estado brasileiro devolver dinheiro para empresas corruptas, criminosas e tudo mais, e estão colocando aí mais poder em suas próprias mãos, pessoal do STF, o próprio Poder Executivo e tudo mais. Lula está indicando os seus para dentro dessa casa, que vai se tornar totalmente subserviente a ele pelo andar da carruagem e tudo mais. E eles vão continuar avançando, provavelmente colocando o Bolsonaro atrás das grades também. Se eles vão conseguir, eu não sei. Quer dizer, conseguir eles até podem, mas o esforço talvez tenha que ser muito grande. Não vale a pena, mas tentar eles vão, não tenha dúvidas disso, porque esse pessoal veio com sangue nos olhos, voltaram com sangue nos olhos,
justamente para prejudicar esse movimento de direita, tentar desestabilizar isso, matando as principais cabeças do movimento. Tanto o Bolsonaro, que foi presidente da República aqui, um cara que tem aí talvez o político com a maior repercussão positiva junto à população brasileira, uma coisa assim raras vezes vista nesse país aí, e vão matar também outras lideranças de direita aí, que estão mais pro pessoal do centro, né, o pessoal aí que gosta da política, os liberais e tal, como Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que eu citei anteriormente. Então isso aqui é apenas mais um capítulo nesse movimento, que já era esperado, diga-se de passagem. Mas Bolsonaro não morre enquanto sujeito político, pelo menos não por enquanto, talvez nem se ele for preso, né, nesse sistema aí, mas o pessoal está tentando, e isso eles estão tentando bastante, pode ter certeza disso, né? Mas o que você achou então dessa história da inelegibilidade do Bolsonaro então? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, até a próxima.